Antes que o dia tente te apressar, quero te lembrar de algo simples e poderoso. A criação de Deus não vive em ansiedade. Os pássaros não acordam aflitos pelo alimento, nem as flores lutam para florescer. Tudo acontece no tempo certo, sustentado por um cuidado invisível, porém constante. Há uma paz silenciosa nisso, uma confiança que não faz barulho, mas sustenta a vida. Jesus nos chama a olhar para essa verdade e a refletir. Se o Pai cuida de cada detalhe da criação, quanto mais de você. Ainda assim, quantas vezes você acorda já carregando pesos, tentando controlar tudo, como se o amor de Deus dependesse do seu esforço? Hoje, Deus te convida a parar por um instante, respirar fundo e lembrar que você não precisa provar nada para ser amado. Você não foi chamado para viver em exaustão, mas em comunhão. Este é o momento de soltar o controle, de descansar o coração e permitir que Deus seja tudo o que você precisa. Apenas esteja presente, apenas exista. No silêncio, Ele fala. Na calma, Ele age. Que esta verdade envolva sua alma como um abraço de paz logo ao amanhecer. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários. Amém. Eu confio no cuidado de Deus. A palavra nos convida a levantar os olhos e enxergar além das preocupações diárias. Jesus disse: observem as aves do céu. Acaso vocês não valem muito mais do que elas? Essas palavras não são apenas um consolo suave. Elas são um chamado para lembrarmos quem somos. Cada pássaro que cruza o céu sem medo do amanhã carrega uma lição silenciosa. Existe provisão antes mesmo da necessidade ser percebida. Muitos de nós acordamos com a mente acelerada, o coração já cansado, como se o dia fosse uma prova que precisa ser vencida. Vivemos como se tudo dependesse do nosso desempenho, do nosso esforço, da nossa capacidade de manter tudo sob controle. Mas Jesus toca exatamente nesse ponto e nos faz uma pergunta profunda. Você acredita que é valioso para Deus? Não pelo que faz, mas por quem é. A verdade é que Deus vê suas necessidades antes mesmo que elas se tornem palavras. Assim como as aves se movem, cantam e buscam, você também caminha, sonha e trabalha. A diferença está aqui. Elas não vivem preocupadas. E esse é o convite para hoje. Solte a tensão, desacelere a respiração, permita que essa certeza acalme sua alma. Você é visto, cuidado e amado. O descanso não é uma recompensa pelo esforço, é um presente do Pai. Se você crê nessa verdade, declare nos comentários: glória a Deus, eu sou precioso para Ele. Há momentos em que tudo dentro de nós grita para agir, correr, resolver, reagir. Mas Deus, muitas vezes, nos conduz por um caminho diferente. A Escritura nos lembra: o Senhor lutará por vocês, tão somente aquietem-se. Essas palavras foram ditas em meio ao medo, diante do impossível, quando não havia saída visível. Ainda assim, Deus não pediu estratégia, pediu confiança. A quietude que Deus propõe não é desistência, é fé em ação. É escolher não se mover por desespero, mas permanecer firme sabendo que Ele já está trabalhando. Para um coração que ama o controle, isso é desafiador. Porém, é nesse lugar de entrega que os milagres começam a nascer. Quando você aquieta a alma, cria espaço para testemunhar o agir de Deus sem interferências. Talvez hoje você esteja diante de uma batalha que não escolheu, de uma situação que parece maior do que suas forças. O medo tenta te empurrar para decisões precipitadas, mas o Senhor te chama a respirar e confiar. Sua quietude não é sinal de fraqueza, é sinal de dependência. Enquanto você descansa, Deus luta. Enquanto você confia, Ele abre caminhos onde antes só havia mar. Se essa palavra fortalece sua fé, escreva: eu descanso. Deus luta por mim. Existe uma paz que o mundo não consegue oferecer. Não é passageira, nem depende das circunstâncias. A Bíblia chama essa paz de perfeita e revela onde ela nasce: em uma mente firmada em Deus. Quando confiamos, nossos pensamentos deixam de ser um campo de batalha e passam a ser um lugar de descanso. Quantas vezes sua mente tem sido dominada por cenários que ainda nem aconteceram? O excesso de "e se" rouba o agora e desgasta a alma. Deus, porém, nos ensina um caminho mais alto: escolher ancorar os pensamentos em quem Ele é,
e não no caos ao redor. Confiar não elimina os desafios, mas muda completamente a forma como você os enfrenta. A verdadeira paz não vem do controle absoluto das situações, mas da rendição do coração. Ela cresce no solo da confiança. Quando você entrega seus pensamentos a Deus, Ele guarda sua mente como quem protege algo precioso. Repita em silêncio, sempre que a ansiedade tentar te dominar: Senhor, eu confio em Ti. Essa simples entrega reposiciona o coração e enfraquece o medo. Se você deseja essa paz hoje, declare nos comentários: Senhor, guarda minha mente na Tua paz. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Essas palavras revelam algo profundo. O descanso não é fraqueza, é direção divina. Em um mundo que glorifica a pressa e a produtividade, Deus nos conduz ao repouso como forma de cuidado e restauração. Talvez você tenha sido forçado a desacelerar por situações que não escolheu. Cansaço, mudanças inesperadas, pausas que pareceram perdas. Mas e se esse tempo for, na verdade, um pasto preparado por Deus? Um lugar onde Ele te faz deitar não para te atrasar, mas para te curar. O pastor não abandona as ovelhas no descanso. Ele permanece perto, vigiando, cuidando. Descansar é confiar que Deus sustenta tudo aquilo que você tentou carregar sozinho por tanto tempo. É reconhecer que sua identidade não está no quanto você produz, mas em quem cuida de você. O repouso não precisa ser conquistado. Ele já foi oferecido. Nesse lugar de calma, a alma se fortalece e o coração aprende novamente a ouvir a voz de Deus. Se você recebe esse descanso hoje, escreva: O Senhor é meu pastor, eu descanso nele. A palavra nos ensina a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiarmos apenas no nosso próprio entendimento. Isso confronta diretamente nossa necessidade de ter tudo explicado, planejado e sob controle. Deus não começa falando de mapas, Ele começa falando de confiança. Porque quem confia aprende a caminhar mesmo quando o caminho ainda não está totalmente visível. Confiar não é ficar parado esperando tudo se resolver sozinho. É avançar com o coração entregue, sabendo que Deus vê o que você não consegue enxergar. Muitas vezes, o medo te faz girar em círculos, tentando entender cada detalhe antes de dar um passo. Mas a fé clareia mais do que a lógica. Quando você solta a necessidade de controlar, Deus endireita os caminhos. Talvez hoje o Senhor esteja te convidando a entregar os planos, os prazos, as expectativas. Ele nunca te pediu para entender tudo, apenas para segui-lo. Cada passo de confiança constrói um caminho mais seguro do que qualquer esforço humano. Quando você confia por inteiro, a paz deixa de ser apenas um sentimento e passa a ser direção. Se você escolhe confiar hoje, declare: Entrego meus caminhos ao Senhor. Todas essas verdades nos conduzem ao mesmo convite. Você não precisa sustentar o mundo nas costas. Deus nunca te chamou para viver sobrecarregado, ansioso e exausto. O peso que você sente pode não ser pecado, mas excesso. Coisas que foram assumidas sem terem sido entregues por Deus. Muitas vezes, o cansaço não vem de fazer o mal, mas de fazer demais. De tentar agradar a todos, de manter aparências, de segurar responsabilidades que não são suas. Deus sussurra ao coração: Você pegou pesos que eu nunca te dei. E nesse sussurro existe libertação. Soltar não é fracassar, é obedecer. Quando você entrega esses fardos, algo muda por dentro. A alma começa a respirar novamente. O descanso deixa de ser apenas físico e se torna espiritual. A paz nasce quando você entende que não precisa correr para provar valor. Você já é amado. Você já é cuidado. Deus não te pede perfeição. Ele pede entrega. Se essa verdade tocou seu coração, escreva: Eu entrego meus fardos ao Senhor. Existe uma ilusão silenciosa que nos aprisiona. Achar que, se não controlarmos tudo, tudo vai desmoronar. Mas Deus nos chama a um lugar mais profundo, onde a confiança substitui a ansiedade. Quando você solta o controle, não perde segurança. Você encontra cura, porque é exatamente nesse espaço vazio que Deus começa a agir com liberdade. Talvez você esteja cansado não apenas no corpo, mas na alma. Um cansaço que nem o sono resolve. Isso acontece quando carregamos preocupações em silêncio, quando seguramos lágrimas,
quando fingimos estar bem enquanto o coração pede socorro. Deus vê isso. Ele não se afasta do seu cansaço, ele se aproxima. Soltar é um ato diário, às vezes, minuto a minuto. Cada vez que você diz, Senhor, eu confio, algo pesado cai. A cura começa quando você permite que Deus carregue aquilo que tem te esmagado. Você não foi criado para viver preso à pressão. Você foi criado para viver em liberdade, guiado pela paz que vem do alto. Se hoje você escolhe soltar, escreva nos comentários: Senhor, eu libero o controle em tuas mãos. Descansar, aos olhos de Deus, nunca foi sinal de fraqueza. Pelo contrário, é uma das maiores declarações de confiança. Quando você descansa, está dizendo sem palavras: eu creio que Deus trabalha mesmo quando eu paro. Em um mundo que valoriza o esforço constante, descansar se torna um ato espiritual poderoso. Talvez você não tenha todas as respostas hoje, e tudo bem. A fé não exige clareza total, exige entrega. Quando você escolhe descansar, mesmo sem entender tudo, abre espaço para Deus te conduzir com paz. O descanso não interrompe o propósito. Ele alinha o coração com a vontade de Deus. Se você escolhe descansar pela fé, declare: eu confio e descanso no agir de Deus. Chegue a este momento com o coração aberto e as mãos livres. Deus nunca te pediu para carregar tudo sozinho, nem para viver acelerado tentando dar conta de tudo. Ele te chama para existir nele, para caminhar no ritmo da graça, não da cobrança. Quando você apenas existe diante de Deus, algo sagrado acontece. A alma encontra o seu lugar. Talvez você tenha passado muito tempo tentando ser forte, tentando não falhar, tentando corresponder às expectativas. Mas o Senhor te lembra hoje que você é amado antes de qualquer conquista. A presença dele é suficiente. No silêncio, ele restaura. Na entrega, ele sustenta. Na confiança, ele conduz cada passo. Permita que este dia seja diferente. Não porque você se esforçou mais, mas porque confiou mais profundamente. Deus está trabalhando enquanto você descansa, cuidando enquanto você respira, guiando enquanto você se rende. Você não está atrasado. Você não foi esquecido. Você está sendo sustentado por mãos fiéis. Se essa oração falou com você até aqui, escreva nos comentários: eu existo em Deus e descanso em sua presença. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta hora nos aproximamos do teu trono com reverência e fé, reconhecendo que tu és a nossa fortaleza e o nosso escudo. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer pedido, declaramos que confiamos em ti. Tu és o Deus que não dorme, que não falha e que nunca abandona os seus. Quando o medo tenta se levantar, a tua presença nos envolve como muralha inabalável. Pedimos, Pai, que a tua proteção nos cubra desde o amanhecer até o anoitecer. Guarda nossa vida, nossos pensamentos, nossas decisões e nossos caminhos. Livra-nos de todo mal oculto, de toda cilada preparada contra nós, de todo ataque que tenta nos atingir de forma visível ou invisível. Que nenhuma obra das trevas encontre espaço onde o teu nome é invocado. Coloca teus anjos ao nosso redor, Senhor, como sentinelas fiéis. Que eles nos acompanhem ao sair e ao entrar, no trabalho, no lar e em cada lugar por onde nossos pés passarem. Se houver perigo, afasta. Se houver ameaça, neutraliza. Se houver engano, revela. Queremos andar seguros não por nossa força, mas porque estamos escondidos em ti. Pai amado, seguimos em oração confiando que tu és o Deus que luta por aqueles que em ti esperam. Quando não sabemos como agir, tu já estás agindo. Quando não vemos saída, tu já preparaste o livramento. Entregamos a ti cada batalha visível e invisível, cada preocupação que pesa no coração e cada luta que tentamos esconder em silêncio. Livra-nos, Senhor, de todo mal que se levanta contra a nossa vida. Livra-nos de acidentes, de palavras mal intencionadas, de decisões apressadas e de caminhos que parecem certos, mas nos afastam da tua vontade. Que toda intenção contrária ao teu propósito seja frustrada agora, em nome de Jesus. Onde houver ameaça, estabelece paz. Onde houver conflito, traz ordem. Onde houver medo, libera confiança.
Que a tua mão poderosa nos defenda quando estivermos fracos. Que o teu Espírito nos alerte quando houver perigo e nos conduza pelo caminho seguro. Não permitas que caiamos em armadilhas emocionais, espirituais ou físicas. Que nossos olhos estejam atentos à tua voz e nosso coração sensível à tua direção. Declaramos que não estamos sozinhos. O Senhor vai à nossa frente, abre portas, fecha atalhos perigosos e nos guarda do que nem sequer percebemos. Mesmo em meio à batalha, descansamos, porque sabemos: o Senhor é quem peleja por nós. Senhor, colocamos diante de Ti não apenas nossa vida exterior, mas também aquilo que ninguém vê. Guarda-nos no corpo, preservando nossa saúde, afastando enfermidades, acidentes e todo desgaste que tenta nos enfraquecer. Que nossas forças sejam renovadas a cada dia, conforme a Tua promessa, e que nada interrompa os planos que o Senhor estabeleceu para nós. Guarda também a nossa alma, Pai. Livra-nos de pensamentos que nos aprisionam, de lembranças que ferem e de sentimentos que nos afastam da paz. Que nenhuma ansiedade encontre morada em nosso coração. Que toda tristeza profunda seja visitada pela Tua presença e transformada em esperança. Onde houve choro escondido, derrama consolo, e guarda o nosso espírito, Senhor. Fortalece nossa fé para que não sejamos abalados pelas circunstâncias. Protege-nos das influências que tentam esfriar nosso amor por Ti. Que nenhuma voz contrária tenha mais força do que a Tua palavra. Que sejamos sensíveis ao Teu Espírito e firmes na verdade. Declaramos que somos totalmente guardados por Ti. Nada que venha de fora nos destruirá por dentro. Nada que tente nos atingir encontrará espaço, porque pertencemos ao Senhor. Em Ti estamos completos, protegidos e sustentados, Senhor Deus. Muitas vezes percebemos apenas uma pequena parte do que acontece ao nosso redor, mas Tu vês tudo. Por isso, clamamos pelo Teu livramento não somente do perigo evidente, mas também daquilo que nunca chegará até nós, porque Tu afastaste antes. Livra-nos do mal que se aproxima em silêncio, das intenções escondidas e das armadilhas disfarçadas de oportunidade. Protege nossos passos, Pai, quando andamos por caminhos desconhecidos. Guarda nossas palavras para que não nos envolvamos em conflitos desnecessários. Livra-nos de associações que parecem boas, mas que nos afastam da Tua vontade. Que o Teu Espírito nos alerte antes que o erro se estabeleça e nos conduza sempre pela vereda segura. Quando o inimigo tenta agir no oculto, levanta a Tua luz. Quando tentam nos ferir em segredo, levanta a Tua mão. Que toda obra preparada contra nós seja desfeita antes mesmo de tomar forma. Que aquilo que foi planejado para o mal se transforme em testemunho da Tua fidelidade. Descansamos na certeza de que estamos cercados pelo Teu cuidado. Mesmo quando não percebemos, Tu estás nos livrando. Mesmo quando não entendemos, Tu estás nos protegendo. Senhor, colocamos diante de Ti o nosso lar e todos aqueles que amamos. Declaramos que nossa casa pertence ao Senhor e está debaixo da Tua autoridade. Que a Tua paz habite em cada cômodo, que o Teu Espírito governe cada conversa e que o Teu amor seja o fundamento da nossa família. Guarda nossos familiares ao sair e ao entrar. Livra-os de acidentes, violências, más companhias e decisões que possam trazer dor. Protege as crianças, os jovens, os adultos e os idosos. Que nenhuma palavra de maldição, nenhuma inveja e nenhuma intenção contrária prospere contra nossa casa. Onde houver divisão, traz reconciliação. Onde houver preocupação, estabelece descanso. Onde houver medo, libera segurança. Que os lares sejam cercados por anjos do Senhor e que toda influência contrária seja removida agora, em nome de Jesus. Declaramos que nossa casa é território do Senhor. Mesmo quando não estamos presentes, confiamos que Tu estás. Mesmo quando dormimos, Tu vigias. Entregamos nossa família em Tuas mãos e descansamos na certeza de que somos guardados pelo Deus fiel. Senhor Deus, muitas batalhas não acontecem ao nosso redor, mas dentro de nós. Por isso, clamamos pela Tua proteção sobre a nossa mente e o nosso coração. Livra-nos do medo que paralisa, da ansiedade que oprime e dos pensamentos que roubam a paz. Que nenhuma mentira encontre espaço onde a Tua verdade governa.
Quando o coração acelerar e a mente tentar nos levar para cenários de derrota, lembra-nos das tuas promessas. Tu és o Deus que guarda, sustenta e livra. Protege-nos de decisões tomadas sob pressão, de palavras ditas no impulso e de atitudes guiadas pelo desespero. Que a tua paz seja o limite que o medo não pode ultrapassar. Coloca sobre nós o capacete da salvação, guardando nossos pensamentos. Que o teu Espírito nos conduza à calma, mesmo em meio às tempestades. Declaramos que não somos dominados pelo temor, mas pela confiança em ti. O Senhor é maior do que qualquer ameaça que tente nos assustar. Descansamos sabendo que nossa mente está protegida pelo Deus da paz. Senhor, entregamos a ti cada decisão que precisamos tomar. Pequenas ou grandes, simples ou difíceis, colocamos todas diante do teu altar. Livra-nos de escolhas feitas sem oração, de caminhos que parecem fáceis, mas nos afastam da tua vontade. Que o teu Espírito seja a nossa bússola e a tua palavra, a nossa luz. Guarda nossos passos para que não andemos por atalhos perigosos. Fecha as portas que não vêm de ti, mesmo que aos nossos olhos pareçam boas oportunidades. Abre somente aquelas que conduzem à vida, à paz e ao teu propósito. Dá-nos discernimento para reconhecer quando é hora de avançar e quando é tempo de esperar. Livra-nos de influências erradas, de conselhos que não vêm do Senhor e de decisões guiadas pelo medo ou pela pressa. Que nossas escolhas sejam marcadas pela obediência e não pela ansiedade. Preferimos esperar em ti do que correr sem a tua direção. Declaramos que nossos caminhos estão protegidos pelo Senhor. Andamos seguros porque somos guiados por ti. Senhor, declaramos que somos cobertos pelo sangue precioso de Jesus. Sangue que fala mais alto do que qualquer acusação, mais forte do que qualquer ataque e mais poderoso do que toda a obra das trevas. É sob essa cobertura que nos colocamos hoje, confiando que nenhuma condenação, nenhum laço e nenhuma seta lançada prosperará contra nós. Onde houver acusação, libera perdão. Onde houver culpa, estabelece graça. Onde o inimigo tenta nos lembrar do passado, lembra-nos da cruz, onde tudo foi consumado. Que o sangue de Jesus nos proteja de todo mal espiritual, emocional e físico. Que toda palavra contrária caia por terra e que toda sentença que não vem do céu seja anulada. Declaramos que pertencemos ao Senhor. Nossa identidade está firmada em Cristo e nada pode nos separar do teu amor. Se o inimigo tenta se aproximar, encontra a marca do sangue. Se tenta nos tocar, encontra a autoridade do nome de Jesus. Estamos selados, guardados e protegidos. Que essa verdade fortaleça nossa fé e nos faça andar com confiança, não por mérito próprio, mas pela obra perfeita da cruz. Em nome de Jesus, amém. Escreva nos comentários: pelo sangue de Jesus, estou protegido.